que eu já estou ao vivo. E aí, gente, bom, tô muito feliz de ter sido convidada pela Carneiro pra fazer essa live. Tá baixo? O pessoal tá entrando ainda. Ei, gente! Bom, como eu tava falando, eu fiquei muito feliz desse convite da Carneiro para fazer essa live, na verdade esse workshop em formato de live, né? E tô aqui hoje para esclarecer as dúvidas de vocês sobre canto, sobre voz, sobre técnica vocal, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu vivo isso há muitos anos, né? Minha vida é canto, voz, técnica vocal. E eu amo muito conversar sobre isso. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, tá? Eu vou tentar ir lendo e respondendo. Principalmente você aí que é cantor, você que se identifica com o canto. Tem muita gente que eu sei que... Muito instrumentista que arrisca um backing vocal nos shows, que arrisca cantar uma música ou outra, né? Mas que nunca parou para estudar canto e nem voz. Então, se você é uma dessas pessoas... Pode perguntar, fica à vontade, tá? Que eu vou responder todo mundo. Bom, falando sobre voz e sobre canto, gente, eu sempre começo refletindo um pouco, principalmente hoje que a gente tá aqui nesse Instagram da Carneiro. Então, pensando um pouco em instrumento musical, né? A nossa voz é um instrumento, assim como todos os outros, assim como o violão, a guitarra, o contrabaixo e todos os outros instrumentos, a nossa voz também é um instrumento, só que ela é um instrumento orgânico e que a gente carrega, né, junto da gente sempre. Então a primeira pergunta que eu começo fazendo sempre nas minhas palestras e workshops é: você conhece seu instrumento? Você conhece, você sabe como ele funciona, todos os ajustes desse instrumento? Porque todo mundo que vai, por exemplo, aprender a tocar o saxofone precisa saber o que cada botãozinho daquele faz, que eu não faço nem ideia, porque saxofone é uma coisa que eu nunca parei nem pra saber como funciona, gente. Mas eu sei que o saxofone tem, né, esses botõezinhos, e também tem a forma de assoprar, e tudo isso faz com que o instrumento funcione de uma determinada forma. E a mesma lógica a gente usa para voz. Você sabe como a sua laringe, que é o seu instrumento, junto com diafragma, por exemplo, junto com o seu trato vocal, a boca, a língua, como que produz os sons, por exemplo, sons agudos, sons graves, quando eu quero modular esse som, quando eu quero timbrar melhor esse som, mudar as características, como que eu faço isso? Né? E pouca gente que canta realmente conhece o instrumento. E aí eu acho que está um dos maiores problemas que pode nos levar no futuro a desenvolver alterações vocais, lesões, né? Muitos cantores acabam se prejudicando pela falta de conhecimento, né? Então, o fato de você ter um dom, um talento para aquilo, como muitas pessoas que começam cantando, né? Porque tem talento, mas que futuramente acabam se prejudicando. Por quê? Porque não pararam um pouco para estudar o instrumento. Então, a música é assim, né? Com todos os instrumentos e tudo que a gente vai fazer na música, a gente precisa de dedicação, de conhecimento mais a fundo, e o canto também é da mesma forma. Então a gente precisa conhecer. E hoje a gente está aqui para fazer um pouquinho mais disso, né? De conhecer o instrumento, conversar sobre o funcionamento da laringe e os mitos e verdades sobre canto e voz também, porque ao mesmo tempo que é um assunto que todo mundo sabe falar, né? Sobre canto, sobre voz, eu costumo brincar que a gente tem vários jurados de The Voice espalhados pelo mundo aí, né? Todo mundo fala sobre canto e sobre voz, mas muito sem ter o conhecimento real sobre aquilo. Então a gente está vendo muita coisa na internet, lendo muita coisa, muito post, vendo muito vídeo no YouTube, só que isso acaba muitas vezes confundindo, né? Então a gente tem que saber exatamente o que a gente está aprendendo sobre canto e voz. Bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. Deixa eu ver aqui quem já mandou alguma pergunta, tá? Pra gente ir esclarecendo. Por favor, fale sobre ressonadores. Ei, David. Então, vamos falar um pouco sobre ressonadores. É o seguinte, na verdade a gente tem 3 níveis. Eu gosto de falar que são 3 processos acontecendo para nossa voz ser produzida, certo? O primeiro processo é a respiração. Então, antes de tudo, para eu produzir voz, eu preciso ter ar. E aí essa respiração, diferentemente da respiração para fala, ela é uma respiração muito planejada, muito pensada. Então, a gente tem muitas polêmicas também
sobre respiração para o canto, né? Ah, tem que respirar pelo diafragma, você não tá usando apoio, né? Tem esse monte de... tem que respirar com o abdômen, tem que respirar com o peitoral, tem que respirar com... Enfim, são muitas teorias. E na verdade, tentando simplificar aqui hoje, que a gente tem pouco tempo, né, gente? A respiração para o canto, ela precisa ser ágil e ela precisa ser efetiva. Como assim? A gente precisa tentar armazenar o máximo de ar que a gente conseguir para essa produção vocal, para que a gente não cante sem energia, porque o ar é energia para o canto. Ok, depois a gente pode falar um pouquinho mais de respiração. Então a primeira coisa, o primeiro processo é a respiração. Eu respiro, levo o ar, né, até o pulmão, assim como eu faço para falar, só que eu preciso da ativação de uma certa musculatura, né, na hora de fazer essa respiração. Respirei, esse ar que eu inspirei, ele vai subir, vai passar pelas pregas vocais, né, pela laringe, que é onde estão... A laringe é um tubo onde ficam as cordas vocais lá dentro, ou pregas vocais, que é o nome científico delas. E elas vão vibrar, fazendo mais ou menos esse movimento aqui, ó. Tá? Então é um movimento bem fluido, que acontece cerca de 100 a 300 vezes por segundo, tá? Então a prega vocal, ela vibra de 100 a 300 vezes por segundo, gente. É muita coisa, é muito rápido, não dá pra ver a olho nu, não dá pra ver, né? Precisa de um equipamento específico pra gente conseguir ver essa vibração da prega vocal. E depois disso, então depois que o som foi formado, foi produzido aqui na laringe, ele vai subir e vai passar pela nossa caixa de ressonância, ou caixa amplificadora, trato ou filtro vocal, tem vários nomes, tá? Que é a pergunta do David, o que são os ressonadores? Então, a nossa caixa de ressonância é tudo que está acima da prega vocal e da laringe, a gente chama de trato ou filtro vocal. Como o nome mesmo fala, filtro vocal, o que vai fazer? Filtrar e moldar o som que foi produzido aqui na laringe. Então eu posso ressonar, eu posso timbrar essa voz, eu posso mudar a forma que essa voz é produzida, não, né? Ela é alterada mesmo por esses órgãos que a gente chama de fonoarticuladores, fonoarticulatórios ou ressonadores, como você preferir. Que nada mais são do que lábios, língua, bochechas, dentes, céu da boca, né, que é o palato mole, palato duro. Todas essas estruturas vão ser ressonadores, ou seja, eu vou poder vibrar essa estrutura e colocar o foco de ressonância da minha voz nessas estruturas. E assim eu vou ter mas timbres diferentes, tá? Então quando eu vou cantar, por exemplo, uma música com uma sonoridade de MPB, por exemplo, né? Vamos pensar numa música popular brasileira aqui. Se eu for cantar uma Elis Regina, geralmente esse gênero musical, ele tem uma ressonância predominantemente nasal. Então o ressonador principal seria os seios paranasais aqui e essa ressonância mais clara. Então seria, ao invés de eu cantar só eu sei quanto amor, eu faria só eu sei quanto amor. Então eu uso essa ressonância mais nasal, que muita gente acha que é errado, mas na verdade é uma escolha, né? É claro que tudo em excesso vai causar uma estranheza, um incômodo no ouvinte. Então os ressonadores têm que ser usados com muito cuidado e com a técnica, com a consciência do que você está fazendo, né? Deixa eu ver aqui, ler. Liege, eu não estudei canto. Como fica a questão da voz trêmula, mas não desafina? Bom, se eu entendi, a pergunta é o seguinte: eu não estudei canto, como fica a questão... Ah, tá. Então a voz é trêmula, mas não desafina, seria isso? Eu entendo como sendo um problema que muitos cantores chegam pra mim lá no consultório, chegam lá na minha sala, se queixando dessa tremulação, que é o que? Uma instabilidade. Então a voz, ela fica instável, não chega a desafinar, né? Porque você não oscila a frequência, ou seja, você não oscila a tonalidade. O que você oscila geralmente é ou intensidade ou o padrão da sua voz. Ou seja, se eu vou cantar uma nota prolongada,
Tem que pensar em músicas. Meu amor, deixa o tempo se arrastar, né? Então eu não consigo segurar essa nota, afinar, não é nem a questão da afinação. Eu entro na nota corretamente, porém eu oscilo, eu tenho essa instabilidade. Algumas coisas podem ajudar e podem ser alguns problemas, né? O fato de você não conseguir manter essa estabilidade. Primeira coisa, falta de condicionamento vocal, tá? Então, muito provavelmente você não tem a musculatura preparada para o uso da voz. Então, por isso que eu sempre falo, gente, além do aquecimento, que é a série de exercícios que você deve fazer antes de cantar, antes do seu show, antes da sua apresentação, antes da sua live, que agora é a era das lives, você precisa aquecer a sua voz, tá? Que você vai preparar sua laringe, suas pregas vocais, suas cordas vocais, toda a musculatura envolvida para o uso da voz naquele momento de cantar. Então, um aquecimento é imprescindível. Mas, além de aquecer, né, não adianta você aquecer, pensa comigo, como se a gente fosse jogadores de futebol. Se nós fôssemos jogadores de futebol, eu que nunca treinei futebol na vida, tá? Eu vou jogar uma partida daqui a pouco. E aí, faltando 10 minutos pro jogo começar, 20 minutos, sei lá, eu começo a fazer o alongamento e o aquecimento, aquele que eles ficam correndo no campo. Eu vou entrar e vou fazer uma boa partida só com esse alongamento e esse aquecimento? Claro que não, né, gente? Muito provavelmente não, só se eu der muita sorte. A mesma coisa pro canto. Não adianta você não treinar, você não ter a sua voz preparada e você simplesmente aquecer e querer que a sua voz faça milagres ali, que você cante lindamente. Então, a estabilidade, ela depende também de treino, tá? De você treinar, manter essas notas, de você treinar o controle. Então, realmente treino. O apoio ajuda muito, você ter uma técnica respiratória adequada, porque muita gente oscila essa voz porque não coloca o apoio, o quê? Você não concentrar na técnica correta de respiração e você acabar jogando toda a atenção e toda a responsabilidade do canto para a laringe e para as pregas vocais. Enquanto a gente pode jogar um pouco dessa concentração na respiração e também nos ajustes dos ressonadores, como eu falei na pergunta anterior, tá? Deixa eu ver o que mais. Liege, qualquer um que treinar pode atingir notas agudas como Whitney e a Jessie J. Vamos lá, gente, é o seguinte, cada um tem um tamanho de prega vocal, tem uma anatomia já definida, então eu costumo sempre fazer as comparações, né, dar esses exemplos com outras coisas para que vocês entendam que a nossa voz além de ser um instrumento, ela é orgânica, então ela é uma parte do nosso corpo, várias partes do nosso corpo trabalhando. Então é o seguinte, se você nasceu com... deixa eu tentar explicar isso da melhor maneira para vocês. Você nasceu com 1 metro e... sei lá, para ter no máximo 1,65 m, né, que os médicos costumam falar na adolescência ali, fulano vai chegar até no máximo 1,70 m. Não, eles conseguem medir isso, né, com alguns exames. Então, pois bem, a sua genética, né, determinou que você vai ter no máximo 1,70 m. Tem como você medir 1,90 m? Não tem como, né? Muito difícil. Agora, sua genética determinou que você teria 1,70 m e você de repente tem 1,71 m, 1,72 m. Pode acontecer? Sim. Então, a mesma coisa. A prega vocal, ela tem uma elasticidade, certo? A habilidade, então, de eu fazer os agudos tem a ver com a elasticidade da prega vocal. Com eu estirar, tá? Eu alongar as pregas vocais, as cordas vocais. Então, quanto mais eu alongo, mais agudo é o som. Então, sim, é treinável. Eu consigo ampliar a minha extensão vocal, a minha textura vocal, eu consigo ampliar com exercícios e tudo mais. Agora, significa que eu vou cantar, eu que sou uma contralto, por exemplo, significa que eu vou conseguir cantar igual a Jessie J, como foi a pergunta? Né? Whitney Houston não era bem uma soprano, ela era uma mezzo, contralto com um alcance muito bom. Mas enfim, eu vou conseguir fazer os agudos que uma soprano faz? Pode ser que eu consiga, mas vai soar tão bonito quanto uma soprano fazendo? Provavelmente não, tá?
Então, comparando com instrumentos, por exemplo, um violino e uma flauta podem alcançar as mesmas notas, podem fazer as mesmas notas, mas um vai soar como violino e outro vai soar como flauta. Então é a mesma coisa sobre a nossa voz. Eu posso treinar e posso alcançar certas notas, não significa que aqui vão ficar bonitas, tão bonitas quanto uma soprano faria, mas pode ficar bonito sim. Vai depender também da minha anatomia, como eu falei, a prega vocal estira, mas ela tem um limite. É claro que eu tenho que associar outras técnicas também, com ressonância e tudo mais, tá? Então deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que responder. Alimentos e bebidas para uma voz limpa. Legal, olha só. Sobre alimentação e o que a gente ingere, o importante é que eu preciso lembrar vocês é que nada que a gente come ou bebe tem um contato direto com as nossas pregas vocais ou nossas cordas vocais. Passa por outro caminho. O que a gente come, o que a gente engole, passa pela faringe, que é o tubo que fica atrás da laringe. Então não tem contato direto com as cordas vocais, igual muita gente fala. Come uma maçã porque vai limpar suas cordas vocais. Não é bem assim que acontece. Bebe água porque vai molhar as suas pregas vocais. Não é bem assim que acontece. Não tem contato direto. Mas vão contribuir sim. A alimentação pode atrapalhar ou contribuir com a sua voz. Indo para a pergunta de quem me fez, deixa eu ver. É Johan ou Lohan? Indo para a pergunta dele sobre alimentação, para uma voz limpa. A maçã, por exemplo, é um alimento legal para uma voz limpa, porque ela vai ajudar a tirar o pigarrinho que tiver. Ela é um alimento conhecido como amigo da voz, porque tem efeito adstringente, que é o quê? De limpeza. Então, a maçã comida inteira e com casca, quando eu mordo essa maçã, além de eu trabalhar a musculatura articulatória ao morder, o que é muito importante, porque uma voz limpa e clara também depende de uma boa articulação, tá, gente? A gente não tá falando só da fonte, a gente tá falando de filtro também, lembre-se sempre. Então, eu comer essa maçã inteira e com casca, porque a casca que possui as propriedades adstringentes, então não adianta você cortar, descascar a maçã e comer, tá? Importante falar isso. Vai te ajudar numa voz mais limpa, sim. Lembrando que maçã não é remédio. Então, muita gente fala, eu tava super rouco, comi uma maçã, não adiantou nada. Claro, né, gente? Porque maçã não é remédio nem cura para alteração vocal. Se você tá com alguma alteração vocal, você precisa tratar essa alteração com exercício, com técnicas. E não comendo ou bebendo alguma coisa, tá? Mas a maçã pode, sim, dar uma limpada na sua voz. Essa questão do pigarro, tá? Ela ajuda. Outra coisa que pode ajudar a limpar é você diminuir o café, tá? Nos dias de apresentação, diminuir café, leite e derivados, né? Então, tudo isso vai te causar um pigarrinho, que é essa sujeirinha que aparece na nossa voz de vez em quando. Então, evitar, diminuir e evitar, né? O café e o leite e derivados, a maçã vai te ajudar. A ingestão de água, é claro, né, gente? Que apesar de da água não ter contato direto, como eu acabei de falar, com as pregas vocais, a água hidrata nosso corpo por inteiro, né? A água hidrata o cabelo, hidrata a unha do dedão do pé, hidrata tudo. Então, da mesma forma que essa água vai chegar a esses extremos do nosso corpo, ela também chega lá nas pregas vocais de forma indireta. De forma direta, a forma que a gente tem para hidratar é a nebulização ou inalação, que é muito legal e muito positiva também para ter uma voz limpa. Então, agora eu não estou falando de alimento, né? Como o Lohan perguntou. Além dos alimentos, a gente tem alguns hábitos que podem te ajudar a ter uma voz um pouco mais limpa. E evitar muitos outros. Então, chicletes e pastilhas de menta, hortelã, tudo isso que promete te dar uma voz melhor e mais limpa, na verdade, você tem que estar bem atento, porque não vão melhorar a sua voz automaticamente, tá? O que vai fazer é anestesiar suas cordas vocais, anestesiar a sua sensação, e aí você pode até mesmo fazer mais esforço e ficar com uma voz pior depois. Então, muito cuidado com esses alimentos e essas coisas milagrosas que dizem por aí, né? Muita gente fala lá pra mim no consultório, eu tomo chá de gengibre, faço uma mistura com romã, gengibre, mel, alho, um monte de coisa, e fala que isso vai dar uma voz mais limpa ou melhor. E na verdade,
Não é bem assim, tá, gente? Existem alimentos e substâncias que têm ação anti-inflamatória comprovada. É o caso, por exemplo, do gengibre, é o caso do própolis, é o caso do alho e outras substâncias que têm ação anti-inflamatória, sim. Mas a gente tem que saber diferenciar o que é bom para uma inflamação do que é bom para a qualidade vocal, para a nossa voz, certo? Então, quando você está com uma garganta inflamada, aquela sensaçãozinha de, né, uma dorzinha e a vermelhidão, que é o edema, você pode, por exemplo, fazer o uso dessas substâncias? Sim, eu sempre indico que seja feito antes de dormir. Então, eu vou tomar um chá de gengibre, vou tomar aí essas receitas milagrosas antes de dormir e não associadas ao uso da voz. Nunca tomar e cantar, tá? Essas pastilhas aí muito famosas também, Benalete, Valda e outras, mesma coisa, gente, não são legais para o uso da voz, tá? Podem até ter ação anti-inflamatória, vai minimizar sua dor, vai diminuir o seu incômodo, mas não são boas para a produção vocal. Então, cortem esses hábitos para ontem, tá bom? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Vamos lá. Minha voz é muito grave e não consigo fazer falsete. Vinícius, por quê? Boa pergunta, Vinícius. Vamos lá. Seguinte, Vinícius. É Lohan mesmo, então tá. Vinícius, sobre o falsete, é o seguinte. A gente tem essas duas sonoridades, né, bem distintas, que são a voz de peito e o falsete, ou voz de cabeça. Tem várias polêmicas também sobre a terminologia, sobre o nome, enfim. São essas duas sonoridades diferentes que a gente tem, que é né? Um agudinho, bem levinho com a falsete e a voz de peito. Nos homens, geralmente, vocês, homens, não usam muito o falsete para cantar no dia a dia, né? Dependendo do estilo que vocês cantam. Por exemplo, um cantor sertanejo, um cantor de deixa eu ver, axé, não vai usar o falsete quase nunca. E aí, o fato de você não utilizar esse falsete significa que você está trabalhando mais uma musculatura do que a outra. A gente tem vários músculos trabalhando na nossa laringe, cada um com uma ação. Por exemplo, tem músculo que ajuda na abertura das pregas vocais, tem outro que ajuda no fechamento, um ajuda no estiramento, outro ajuda no encurtamento da prega vocal. Então, o falsete e a voz de peito, eles têm músculos correspondentes que vão atuar aí, tá? Que é o CT e o TA, músculos que trabalham mais na voz de peito e outros que trabalham mais na voz de cabeça, no falsete. O fato de você não cantar não usando o falsete nunca faz com que a musculatura, né, do responsável por esse registro, que seria o CT, fique um pouco mais fraca, né? Ou seja, ela não tem atividade. Então, você precisa começar a treinar, nem que seja bem levinho. A minha dica aqui para várias pessoas que não têm falsete, que têm dificuldade no falsete, é tentar começar com um som bem fraco, bem agudo, fora da sua região de alcance ali na voz de peito, tá? Para que você consiga ir trabalhando esse som aos poucos, tá, gente? Homens, não fujam do falsete. Muitos homens, pelo fato de não usarem, acham que não precisam nunca exercitar e às vezes nem conhecem o som do falsete, o som dessa voz mais aguda deles, porque cantam sempre na voz de peito. Então você precisa treinar o seu falsete, nem que seja só em casa, que você não cante na hora do seu show, da sua apresentação, mas você precisa treinar esse som sim, tá? Então uma dica pra você é pegar essa região um pouco mais aguda. Vou ligar meu teclado aqui pra dar um exemplo. Então eu peguei aqui o agudinho e eu vou fazer bem levinho e bem agudo. Eu preciso começar a treinar esse som. Vocês homens precisam treinar esse som nos exercícios. Por exemplo, com som vibrante, tá? Uma vibração de lábios, uma vibração de língua. De alguma forma você precisa trabalhar esse falsete. Não porque você precisa cantar no falsete, porque muitos cantores, principalmente os meus sertanejos que eu atendo, chegam lá e falam pra mim assim: mas pra que eu vou treinar falsete se eu nunca vou usar? Onde já se viu falsete no sertanejo? Eu vou cantar um É o Amor no falsete, eu vou cantar...
não é que você precisa treinar porque você precisa cantar no falsete. Você precisa treinar para melhorar a sua voz como um todo, tá? Porque o fato de você treinar o falsete vai te ajudar também na voz de peito, tá? O seu registro de peito fica mais fácil, fica mais limpo, fica mais bonito quando você exercita o seu falsete também. Então não fujam, homens, desse registro, beleza? Próxima pergunta, deixa eu ver. Qual a dica de exercícios para aqueles que gostam de cantar? E qual o tempo médio de aquecimento para um canto eficaz? Wanderson. É o seguinte, Wanderson, eu não tenho como prescrever, primeiro porque eu não posso, pelo meu conselho, pelo meu código de ética, né, da Fono, eu não posso prescrever exercícios específicos para ninguém, assim, né, em massa, posso individualmente. E aí fica a dica, né, para quem tá aí na quarentena de bobeira, gente, vamos fazer atendimento virtual. Mas que eu ia falar assim, sobre exercícios. Exercício, gente, não é receita de bolo. Exercício não é eu vi fulano fazendo e vou fazer também. Você precisa saber se o exercício que fulano faz vai ser bom para sua voz também. Você precisa saber se o que a sua voz precisa é a mesma coisa que fulano precisa. Então, no geral, exercícios universais que eu posso deixar para vocês são esses que eu já falei. Vibração de lábios, vibração de língua são exercícios universais, precisam ser feitos sem tensão nenhuma. Então, né? Eu vibro o lábio bem levinho, eu posso trabalhar com escalas curtas, escalas maiores, tá? Eu posso trabalhar indo até a quinta ou até a terça, tá? Posso fazer ou posso fazer glissando, enfim, tá? Então esse é um bom exercício. Os exercícios com sons fricativos são legais também, são universais, então exercícios que, assim, são gerais. Então, eles podem te ajudar como podem não ajudar, principalmente se você não estiver fazendo da forma correta. Por isso que não é legal falar de exercício aqui para todo mundo. Sobre o tempo, também vai depender. Mas, no geral, cada exercício não passa de 2 minutos, tá? Eu tô falando de aquecimento. Cada exercício da série, geralmente eu passo para os meus cantores uma série com 4, no máximo 5 exercícios estourando. Então, vai dar aí, em média, 10 minutinhos de aquecimento, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Para quem não sabe tocar piano, qual a dica para fazer aquecimento sozinha? Letícia, você não precisa tocar piano, tá? Para fazer os exercícios. Que eu indico que você comece fazendo numa tonalidade mediana, que é o que a gente chama de default. A tonalidade padrão da sua voz. Como saber qual é a tonalidade padrão? A que você fala. Essa tonalidade que a gente que eu converso, por exemplo, é meu default. É onde a minha voz fica natural, confortável. Então você pode falar, por exemplo, né, você está falando aqui, esse tomzinho, você vai começar a fazer o seu aquecimento nele. E você vai subindo. Então você pode começar no seu tom padrão, pensar, por exemplo, em 3 notinhas nesse tom padrão. Não precisa ser exatamente como é no teclado, gente. O importante é você alongar a prega vocal. Então não precisa ser exatamente as notas, você pode fazer da sua cabeça mesmo, né? Por exemplo, ou tá? Da sua cabeça. O importante é você fazer ascendente e você ir subindo isso. Então não precisa de teclado. Depois que eu fiz o eu posso repetir várias vezes nesse mesmo tom e depois pensar em um tom mais agudo fora do meu conforto e repetir nele também. Então aqui eu fiz, agora eu vou fazer, por exemplo, tá? Então é uma forma de aquecer. Você vai repetir algumas vezes nesses tons. Não precisa de teclado, tá? Claro que com teclado ou com um áudiozinho fica mais fácil, né? Também. Vamos lá, próxima pergunta. Fabrício, beijo, Fabrício. Que bom que você tá aqui com a gente. Boa noite, Liege. Parabéns pelo conteúdo, obrigada. Me explica, por gentileza, o que é um calo vocal. Boa pergunta, ótima pergunta. Seguinte, gente, a gente tem vários tipos de lesões que podem acontecer nas pregas vocais, nas cordas vocais, tá?
O calo, ela é a lesão mais famosa, né? Mais conhecida. A maioria das pessoas, quando vem falar comigo, fala: ai, nossa, meu pai tem um calo. Menina, você acredita que eu tenho um calo? Descobri que tem um calo outro dia, é muito perigoso. Como que é o calo? Na verdade, calo é o nome popular dessa lesão, da alteração. Que é o nome mesmo da lesão, é nódulo vocal. E a gente colocou um nome popular aí de calo, tá? Por quê? Porque ele parece um calinho mesmo. O nódulo, ele é um edemazinho, um carocinho, né? Uma saliência ali na corda vocal, que parece um galo até, sabe? Galo, quando você bate alguma coisa, bate a cabeça, dá um galinho assim, é o que acontece na prega vocal. Como que ele é formado? Geralmente o nódulo, ele é fruto de abuso ou mau uso vocal. Então, por meio do atrito. Pensa comigo, nós temos duas, né, pregas vocais. Elas ficam deitadinhas aqui, ó, na laringe assim, ó, deitadinhas. Então tá lá as duas pregas vocais e o certo é elas se aproximarem e vibrarem bem bonitinhas. Quando a gente faz muito esforço, por exemplo, quem canta gritando, sem técnica, ou quem fala muito alto, canta fazendo muito esforço na laringe, sem nenhuma técnica de apoio, enfim, tá? Você pode estar fazendo N coisas erradas na hora de cantar que estão gerando excesso de atrito nas pregas vocais. Então, ao invés de elas aproximarem e vibrarem bonitinhas, elas batem com muita força, tá? Elas ralam uma na outra e isso faz com que apareça esse calo, que é um nódulo, tá? É um excesso de massazinha. Minha cachorra tá participando da live, gente, desculpa, tá? Em casa é assim mesmo. E aí, porque tem gente gritando lá fora, ela late. E aí, o nódulo, então, ele é esse excessinho de massa que acontece na prega vocal, tá? O nódulo, ele é uma lesão benigna, então ele... Gente, minha cachorra tá desesperada porque estão batendo panela lá fora. Ele é uma lesão benigna, então vocês não precisam se preocupar demais com o nódulo, como muita gente vem falar pra mim. Ai, tô com calo, meu Deus, sai isso. Sim, o nódulo geralmente ele é tratável com fonoterapia, ou seja, com exercícios de fono que vão reabilitar. Esse nódulo ele vai ser reabsorvido pelas pregas vocais. Raramente precisa de cirurgia, mas é muito raro, tá, gente? No meu caso, dos meus pacientes, dos meus cantores, eu quase nunca indico uma intervenção cirúrgica, porque ele sai com fono, tá bom? Vamos lá, continuando. Oi, Abner, tá aí ainda? Legal sua contribuição. Um dos problemas é a nomenclatura falsete, que muitos acreditam ser a voz falsa. Sim, eu sempre falo disso também nas minhas palestras e workshops, né? A terminologia falsete, né, que vem do italiano, falsetto, as pessoas pensam que por vir de falso, né? Nossa, uma voz falsa. Não é correto. Então, muita gente... Acontece aqui no Brasil o que eu costumo chamar de criminalização do falsete, tá? Batom. Muita gente acredita que o falsete é errado e que é uma voz que eu não devo usar, que eu não devo produzir. Então, acaba fugindo do falsete por achar que não é certo. E, na verdade, não. O falsete é um registro que faz parte da sua voz, da minha voz, e todo mundo tem e deveria usar, tá? Aonde fica a sua clínica? Eu atendo no meu espaço, na Praia da Costa, meio Praia da Costa, meio centro de Vila Velha ali, no MQ Business, tá? Depois você pode olhar lá no meu perfil. Vila Velha, Espírito Santo. Meu falsete é um pouco baixo, ao meu ver. Qual a melhor forma de ampliar a projeção dele? Então, Rodrigo... Ei, Rodrigo. Então, primeira coisa, como eu já falei, não fugir do falsete. Quanto mais você foge dele, mais fraco ele vai ficar, pior ele vai ficar. Então, você precisa exercitar esse falsete. Se colocar pra cantar mesmo nele, sabe? Ou usar em casa. Não, você não precisa cantar, né, nas suas apresentações, mas em casa você pode cantar um pouco mais agudo utilizando esse falsete. E algumas técnicas de projeção mesmo, que vão... ajudar. Então, dependendo da posição da minha língua, por exemplo, ó, quando eu faço um falsete, se eu fizer isso aqui, ó. Estão vendo? E agora eu vou fazer.
Então eu só fiz o quê? Minha língua tava assim e fez assim. E aí eu tenho um som mais metálico do falsete ou menos metálico, de acordo com a posição da língua também. Então tem alguns ajustes que podem te ajudar na projeção desse falsete. Mas no geral, o ideal é você exercitá-lo, tá? Já respondi o patrão, Fabrício, sobre calo. Me digam se foi bem respondido aí. Se vocês continuarem com dúvida, gente, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade aí. Muitas pessoas possuem calo vocal e não se dão conta. Quais sinais indicam a presença do mesmo? Ah, legal, pergunta. Então, geralmente calo ou nódulo, ele vai causar rouquidão, uma rouquidão que nem sempre vai ser uma super rouquidão. Então tem gente que é muito rouco e quando vai ver nem tem nódulo ainda, é só uma fenda, por exemplo. Mas no geral ele vai causar uma rouquidão, cansaço, uma fadiga ao cantar. Nada disso é normal, tá, gente? Uma voz um pouco mais soprosa, uma voz que perde mais ar, então você sente essa falta de ar ao cantar, uma sensação de algo preso na garganta. Então tem vários sintomas aí que podem indicar a presença de um calo, né, de um nódulo, na verdade, nas pregas vocais. Mas no geral a rouquidão é o que mais aparece. Em 80% das pessoas a rouquidão é o primeiro sintoma. Então rouquidão não é normal. Gente, atenção, rouquidão não é normal, tá? Eu sei que tem muita gente que acha bonito. Rouquidão não é igual a drive também, tá? O drive é um elemento estético colocado na música propositalmente, é uma técnica. Já a rouquidão é quando você não consegue deixar a sua voz limpa. Sua voz está sempre suja, sempre ruidosa. E isso vem acompanhado de cansaço, de uma fadiga, dificuldade de produzir os agudos. Essa rouquidão precisa ser investigada. Você precisa fazer um exame, precisa fazer videolaringoscopia, que é o exame que vai detectar qualquer lesão na sua prega vocal e levar para um fonoaudiólogo, especialista em voz e canto, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Boa noite, sou professora e canto à noite. Quais exercícios você me indicaria? Grata. Gente, como eu já falei aqui, eu sei que é chato ficar repetindo isso, mas exercício não é receita de bolo. Então não tem como eu prescrever exercícios para vocês aqui nessa live. Vou repetir o que eu já falei. Alguns exercícios universais podem te ajudar antes de você trabalhar. Eu não peguei seu nome aqui, deixa eu ler de novo. Alvarenga. Não sei o nome, mas assim, o exercício, antes de você trabalhar, você precisa preparar sua voz, né? Sendo professora. Então você pode fazer uma vibração de lábios, uma vibração de língua, você pode fazer os exercícios de alongamento da musculatura articulatória, por exemplo, né? Soltar essa musculatura articulatória vai fazer com que sua voz seja produzida com menos esforço, e aí você vai estar menos cansada no fim do dia, porque ser professora não é fácil, né? Mas eu não tenho como prescrever exercícios específicos, porque você precisa saber se você tem alguma lesão aí, porque se você tem, por exemplo, um nódulo, um calo, os exercícios são diferentes, você vai fazer exercícios para reabilitação desse nódulo, então vai depender muito, tá? Eu não tenho como passar um exercício específico, mas no geral o ideal é você alongar a musculatura articulatória. Tem até um vídeo no meu feed falando sobre isso, vocês podem ver lá depois. Tem alguns videozinhos lá no meu feed que podem ajudar vocês, tá, gente? Agora, exercício específico eu não tenho como indicar, além desse que eu já falei, que é vibração de lábios, de língua, tá? Escala ascendente. Vamos lá, próxima, tô tentando ler todo mundo. Falsete é ou não é voz de cabeça? A pergunta aqui. Então, polêmica. Falsete é ou não é voz de cabeça? Gente, é o seguinte, aqui no Brasil a gente polemiza muito essa questão. Agora em janeiro eu fiz um curso lá em São Paulo com uma professora americana, tá? Que é Jeanne Lovetri, que é autora de um método em técnica vocal. Eu fiz a certificação lá dela. E aí ela fala sobre isso, inclusive, que o que importa é que você entenda as duas sonoridades. Voz de cabeça e falsete tem a mesma sonoridade. O que vai mudar é a região, tá? Então, por exemplo, se eu cantar aqui... Deixa eu ligar meu teclado aqui de novo pra eu mostrar pra vocês.
Mas às vezes se eu cantar aqui no... Gente... Tá. Tentando ligar aqui. Se eu cantar aqui, ó... Meu teclado não tá querendo ligar, mas enfim. Às vezes se eu cantar um falsete em determinada região... algumas pessoas dirão, é a voz de cabeça. E se eu fizer... algumas pessoas dirão, é falsete. Então a região muda, mas a sonoridade é de voz de cabeça. E falsete são a mesma coisa. Na fonoaudiologia tem uns impasses aí sobre isso, porque dizem que, por exemplo, o homem não tem voz de cabeça, só tem falsete. Aí tem gente que fala que não. É uma polêmica, mas o que importa para quem canta é que você entenda que tem essas duas sonoridades, que é voz de peito, e o que não é voz de peito, que é essa voz que você fala, é falsete ou voz de cabeça, como você quiser chamar. O importante é que você entenda essas duas sonoridades, tá? Para quem é da área acadêmica, né, na fonoaudiologia, precisa entrar um pouco mais a fundo, mas no geral é isso, tá? A voz de cabeça eu trato como sendo sim o falsete. Próxima, vamos lá. Léo, tudo bom, Léo? Você canta ainda? Claro que eu canto. Jamais pararei, continuo cantando. Ajudo os outros a cantarem, mas continuo cantando também. Parabéns pelo trabalho, o Ministério Promises agradece. Obrigada, Juliano. Abraço pra vocês, saudades, viu, de vocês. Boa noite, poderia falar um pouco sobre os drives? Cara, drives é um assunto bem específico. Inclusive eu tenho até um grande amigo que trabalha muito com drive, que fala muito de drive, é professor de canto e fonoaudiólogo assim como eu, que é o Marcel. É um assunto mais pontual, então assim, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, mas o que eu posso falar no geral é o que eu já falei: rouquidão não é igual a drive, saibam disso, né? Então muita gente vem me mostrando vídeos de pessoas cantando, falam, olha que linda, a voz desse cara é rouca. Não, ele tá produzindo um drive, tá? É diferente, a gente usa algumas estruturas, eu posso fazer o drive de N formas, posso utilizar estruturas supraglóticas, ou seja, que está acima da prega vocal, posso usar banda ventricular ou falsas pregas vocais, enfim, posso vibrar uma série de estruturas para produzir esse som, que é o drive. Um tópico, deixa eu ver lá em cima, um tópico recorrente em vocalistas é como manter a qualidade da voz em meio a uma sequência de shows. Gente, eu sei que, seguinte, eu já falei sobre isso aqui hoje, que é o condicionamento vocal, resistência muscular. Até dei o exemplo do jogador de futebol, então isso se aplica ao cantor também. Você, cantor, que está acostumado a fazer um show por semana, não tem treino vocal, não faz treino vocal, né? Não tem uma preparação vocal. Aí na outra semana você decide que vai cantar 8 shows por semana, né? Você está acostumado a cantar 1 e vai cantar 8. Você não fez a preparação muscular para isso. Sua voz provavelmente não vai aguentar, tá? Por quê? Porque você precisa estar preparado. Sua musculatura precisa estar preparada para essa nova rotina de shows, tá? A mesma coisa que eu falei aqui. Então, vou dar outro exemplo de esportista, né? Uma maratona. Se eu estou acostumada a correr 1 quilômetro e amanhã eu decido que eu vou correr 40 quilômetros, eu vou conseguir? Não. Por quê? Porque a minha musculatura, meu condicionamento muscular, né, físico, eu não tenho para isso. Então o corpo não vai aguentar. Então é a mesma coisa para o cantor. Se você não tem preparação da musculatura envolvida no canto e você quer aumentar a sua quantidade de shows, provavelmente você vai fazer um show bom, o outro pior e até não ter voz, tá? Então você precisa estar preparado. Como? Fazendo seus treinos diários, tá? Que é o longo prazo que vai resultar numa resistência vocal. Não é você fazer um dia exercício, é você manter aí a sua rotina de exercício, sempre melhorando essa qualidade. Eu tenho cantores que estão comigo já há um bom tempo, que começaram cantando um show e ficando roucos. Falavam pra mim, putz, eu consigo cantar, se eu cantar sexta-feira, no sábado, minha voz já não tá igual, minha voz já tá um pouco pior do que na sexta. No domingo, pior também. E aí, com o passar do tempo, fazendo os treinos direitinho, né, acompanhados e tudo mais, hoje conseguem cantar até 5, né? Fazem tipo 1 na sexta, 2 shows no sábado, 3 shows no domingo, 6 shows.
no fim de semana inteiro e saem bem do último, tá? Isso não é milagre, não é bruxaria, isso é treino vocal, tá? Muscular. Então, procura um profissional de preferência para te orientar, para depois você começar a fazer seus treinos e aumentar sua resistência vocal, tá? É minha dica. Ó, muita gente perguntando de drive, que são os roqueiros aí de plantão, né? Galera do rock. Aproveitando que falou do drive, como fazer drive sem prejudicar a voz. Gente, como eu falei, o drive ele é mais específico, mas no geral, o que eu posso dizer é que o drive ele exige um relaxamento muscular. E muita gente pensa que o drive, na verdade, precisa de tensão, de constrição. A pessoa contrai tudo, você vê tudo aqui apertado, aquela voz espremida para tentar fazer o drive. Isso provavelmente vai te trazer lesão, tá? Muito provavelmente. Então, prejudicar a sua voz provavelmente é você fazer com tensão e com excesso de esforço. O drive está relacionado, pode estar relacionado, tem que estar a um relaxamento da musculatura, assim, no sentido de esforço, tá? De menos esforço para produzir esse drive. Deixa eu ver, obrigada, lindo trabalho. Você tem algum livro para indicar que nos ajude teoricamente sobre canto? Olha, tenho alguns que eu gosto bastante. Só que no geral, o que eu indico? Que você comece com uma coisa mais prática, mais simples, sabe? Para depois você ir aprofundando. Mas eu gosto muito do livro da Mara Belal, que é um livro, nem tá aqui em casa porque eu deixei ele lá no consultório. Chama Voz, tudo que você precisa saber. Ele é laranja, assim, tudo que você precisa saber sobre voz e canto, da Mara Belal. É bem legal esse livro, porque ele é em formato muito didático, ele tem perguntas e respostas. Então é legal pra te ajudar no esclarecimento de algumas coisas, tá? Ele é bem simplesinho. Tem um outro livro que eu amo, que é da Silvia Pinho, que é de músculos intrínsecos. Já é um livro bem mais para profissionais, assim. Eu indico mais para profissionais, mas é um livro legal também, tá? E corre lá no meu perfil se você ainda não me segue, porque eu sempre posto conteúdos legais sobre isso. Tento postar vídeos pequenos também, informativos para vocês. Então tem bastante coisa lá no meu feed, para quem não me segue, tá? Falando sobre esses assuntos todos. A live tá ótima. Ela falando, ai, Raíza, que saudade de você. Ai, Raíza é minha cantora, atendo ela já há algum tempo. E uma evolução gigante, uma voz linda, gente. Depois vocês confiram ela cantando, que é maravilhoso. Deixa eu ver. E olha, usa muito drive, Raíssa. Usa muito drive, hein? Antes um pouco sem controle, mas agora já controlando mais. Adoro, deixa eu ver. Parabéns pela iniciativa. Que legal, gente. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Deixa eu abrir aqui que tem umas perguntas aqui embaixo. Vou esclarecer algumas, tá? Eu gosto daquela pegada do Henrique Juliano que dá uma tremida na voz nos finais das palavras da música. Uma pessoa falou aqui, eu vou até botar a pergunta aí pra vocês verem. Gente, essa tremida na voz que eu acho que o Gustavo tá falando é o vibrato. O vibrato é uma técnica, um elemento estético, né, embelezador, que a gente usa realmente com finalidade estética. Então, por exemplo, quando eu faço no sertanejo é muito presente, né? É o amor. Então essa vibração do né? Essa tremulação é chamada vibrato e é estética, tá? Então eu posso colocar ou não, dependendo do estilo, combina, outros não. Por exemplo, no MPB, na música popular brasileira, o vibrato ele é pouco utilizado. Quando é usado, ele é usado mais leve, né, numa vibração menor. Então, Caetano, Elis, tinham vibrato, mas usam muito menos, né, do que a galera do sertanejo, por exemplo, a galera do gospel pentecostal, que usa bastante também, e outros estilos, né. Então, o vibrato é essa tremulação que é feita geralmente com a oscilação da tonalidade na laringe e com auxílio da musculatura respiratória, tá?
Tem uma galera aí, não sei se vocês já viram o vídeo da Cláudia Leite fazendo vibrato com microfones. Meu Deus, é triste. Não façam isso, tá, gente? Que ela faz assim, ó, vou mostrar pra vocês. Já viram esse vídeo? Que é o... não sei que música ela tá cantando no... Ah! E aí ela fica oscilando o microfone na boca pra fazer o vibrato. Não façam isso, tá, gente? O vibrato também é controle vocal. Então você começa a fazer, exercitá-lo aos poucos e depois você vai tendo controle. Mas ele é completamente uma coisa que você controla, não é o microfone que oscila na boca, tá? Mas eu também gosto do vibrato quando controlado, eu acho bem bonito, dependendo do estilo também. Eu gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aproveitem para perguntar, porque estamos quase chegando ao fim, gente. Minutinhos finais aí da nossa live. Espero que vocês estejam gostando. Aqui é mais um bate-papo mesmo sobre isso, sobre canto, sobre voz. Mandem aí as suas perguntinhas pra gente finalizar. Eu queria agradecer a Carneiro pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Já sou fã, né, da loja, da marca Carneiro há muitos anos. Acho que todo mundo que mexe com música aqui no estado, né, gosta muito do trabalho da Carneiro e referência aqui no estado. Então, parabéns pela iniciativa, galera da Carneiro, de fazer esses workshops, essas lives, porque na quarentena a gente não pode, né, ficar parado, a gente tem que tentar aprimorar de alguma forma. Então, parabéns, Carneiro, obrigada pelo convite. Saibam que eu estou sempre à disposição de vocês para todos os projetos futuros. Cristiano, o vibrato ajuda muito a manter a afinação. Fica aí uma super dica para vocês, e não é essa, mas me fez lembrar. Não usem o vibrato como muleta, gente. O vibrato, ele não pode ser um meio de sabotagem para você apoiar a sua voz. Muita gente faz isso, mas muita gente mesmo. Tem muitos cantores que chegam lá no meu espaço e eu falo, vamos cantar? A pessoa canta e eu falo assim, agora vamos cantar liso, vamos cantar sem vibrato. Cada frase você vai cantar sem vibrar. E aí a pessoa não consegue afinar de jeito nenhum. Por quê? Porque apoiou o canto e a afinação no vibrato, tá? Utilizou como uma muleta. Isso não é positivo, tá, gente? Você tem que ser capaz de controlar a sua afinação, independente de ter vibrato ou não. Não se apeguem nisso aí, tá? Mesma coisa para respiração. Muita gente fala, eu respiro melhor quando eu consigo prolongar mais as notas quando eu tô vibrando do que se eu fizer a nota reta. Mesma coisa. Não usem o vibrato como uma muleta. Aprendam a cantar sem ele, afinado e estável, tá? Isso vai te fazer um cantor mais habilidoso e com mais controle do seu instrumento, tá bom? Isso é uma dica aí pra todo mundo, inclusive pra mim, que eu gosto do vibrato e aí a gente se apoia mesmo às vezes, tá? Então todo mundo, a gente precisa trabalhar isso aí, não fique dependente do vibrato. E aí uma dica é você treinar a cantar mesmo a música na sua casa, uma música que você tá acostumado a cantar, pega ela e tenta destrinchar, cantar sem nenhum vibrato, retinho, tá? Então, sei lá, seja a música que for. Eu, por exemplo, que canto muita coisa internacional, quando eu vou cantar, internacional quase sempre tem muito vibrato, né? Então, por exemplo, Whitney Houston, né? Don't make me close one more time. Tem o vibrato lá. Eu vou tentar cantar retinho. Don't make me close one more time. Do. É difícil. Porque a minha vontade é do. I don't wanna hurt anymore. Vibrato também. Mas eu tenho que fazer I don't wanna hurt anymore. Retinho. É um exercício, tá, gente? Não significa que você precisa cantar assim. É só pra exercitar mesmo, como eu já falei. Para quem está iniciando agora com estabelecimento físico no ramo musical, qual é a dica? Não entendi muito bem com estabelecimento físico no ramo musical. Acho que é uma pergunta mais sobre empreendedorismo, eu acho, né? Nesse caso aqui. Eu acho. Mas a minha dica é força, né, gente? Nesse período aqui que tá muito difícil de quarentena, mas vai dar certo. Vamos nos reinventar, vamos inovar, que vai dar tudo certo. Respiração intercostal. Ixi, David, não vai dar tempo pra respiração intercostal, não. Que leva muito tempo. Se sobrar um tempinho, eu falo.
Tem vídeo sobre isso também lá no meu feed, tá, gente? Sobre respiração intercostal. Você dá aula de canto? Então, eu sou fonoaudióloga especializada em canto. Já fui só professora de canto, hoje eu sou vocal coach, que é o quê? É a preparação vocal mais específica. Então eu não me considero uma professora de canto tradicional, porque eu uso todos essas parafernálias da fonoaudiologia junto com o ensino da técnica vocal, tá? É um atendimento casado aí das duas coisas. Então eu não sou professora de canto tradicional, mas eu ensino técnica vocal, sim. Para quem tá procurando de uma professora de canto tradicional, eu não sou, mas eu ensino técnica vocal. Então, é isso, deixa eu ver. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Uma amiga te indicou e eu comecei a seguir minutos antes dessa live. Vou te chamar no particular para saber sobre ela no particular. Obrigada, Letícia. Fico muito feliz que tenha gostado. Eu tenho um curso online também, tá, gente? Tem um curso virtual, chama Aprimora Canto. De tempos em tempos eu lanço esse curso de novo. A gente lançou a última turma agora na semana retrasada, uns 15 dias atrás. E a gente deve lançar esse ano de novo, não tenho previsão, mas me sigam lá para vocês ficarem por dentro. E é uma ótima maneira de você aprender também através do online, né? Do Aprimora Canto. Caramba, eu tava pensando nisso agora. Eu vim aqui pra live e você tava falando disso. Ai, que legal, gente. Legal. Grazi, você dá aula pra quem mora em outro país. Então, Aprimora Canto é uma forma bem legal de você estudar comigo, tá? São videoaulas, eu dou toda a assessoria também pelo grupo lá do WhatsApp. Então fica ligado lá no meu perfil, me sigam. Foi um prazer estar com vocês aqui, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelas perguntas, tá? Pelo tempo que vocês pararam para me ouvir, para estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo. A gente se encontra numa próxima. Me sigam lá pra gente continuar se falando. Meu perfil, @liesmilioli. E é isso. Nesse período de quarentena eu não tô com atendimentos presenciais, porque a gente não tá podendo, né? Mas eu tô fazendo atendimentos virtuais, então estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, Carneiro. Beijos pra vocês e a gente vai se falando. Estamos juntos pela internet, que está nos unindo nesse período de coronavírus. Se cuidem. Meu Instagram é @liesmilioli. Tá aqui no da Carneiro. Corram lá no feed que tá meu Instagram bonitinho lá. Se cuidem, gente. Lavem as mãos. Fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, fique. A gente vai sair dessa e nos encontraremos aí nos palcos da vida, nos eventos musicais, nas lojas da Carneiro por aí espalhadas. A gente se encontra, tá bom, gente? Um beijo e tchau. Fiquem com Deus.